Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo do tema Organização do Estado na Constituição Federal. Muito bem, dando continuidade então ao estudo Organização do Estado, vamos ver agora o artigo 19 da Constituição. O artigo 19 da Constituição vai falar acerca das vedações aos entes da federação. Quem são os entes? Lembra? Ente igual pessoa. Então, quem são as pessoas que internamente exercem as atribuições inerentes ao Estado? São elas: União, Estados-membros, Distrito Federal e município. A Constituição, no artigo 19, expressamente diz que a todos os entes é vedado, primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, o artigo 19, inciso 1, confirma o Estado laico brasileiro, laico ou leigo, ou seja, uma coisa é o Estado, outra coisa é a religião. A função do Estado não se junta, não se miscui nas questões religiosas. Então, tem que literalmente haver uma separação entre o Estado e a religião. Por isso que é vedado ao próprio ente exercer o culto religioso, ter uma igreja, ajudar, subvencionar, atrapalhar, interferir no funcionamento. Por quê? Porque são literalmente atuações em âmbitos distintos. Agora a gente tem umas questões interessantes. Foi cobrado um tempo atrás um concurso público, uma questão que pode ser também cobrada no seu exame de ordem, que é a seguinte: seria inconstitucional o Estado da Federação dar uma ajuda de custo a uma igreja, aí pode ser qualquer uma, que faça aí uma atuação com pessoas que usem drogas? E a resposta foi que não, porque nesse caso o Estado não está subvencionando a atividade religiosa, mas sim colaborando com algo que é de interesse público, que é o cuidado com pessoas viciadas em drogas. Então, cuidado, ok? Uma coisa é o Estado não poder literalmente se assumir como uma religião, e aqui eu falo Estado, os entes por consequência, né? Outra coisa é o Estado poder ter atuações em colaboração com entidades religiosas. Também é vedado aos entes da federação recusar fé aos documentos públicos. O que é fé? É a garantia de que as informações constantes daquele documento, se pública, são verdadeiras, são confiáveis, correspondem à realidade. Também em documentos oficiais, o Estado não pode se recusar a garantir a veracidade do que consta num documento público. E, por fim, o inciso 3, estabelecendo expressamente que é vedada a criação de distinções entre brasileiros ou até preferências entre si. Nós já vimos isso também em outro encontro, que não é possível, em âmbito infraconstitucional, diferenciar ou estabelecer preferências entre brasileiros. Então, não é possível diferenciar brasileiro nato e naturalizado na lei. Essa diferenciação, se existir, só pode ser prevista na Constituição Federal. Muito cuidado. Muito bem, vamos falar agora, então, do ente da Federação, União. A União Federal, ela tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público. Direito público interno ou direito público externo? Como nós vamos falar agora acerca dos entes, a União como ente da federação, como um daqueles que internamente tem as suas funções específicas, ela é pessoa jurídica de direito público
interno. Não é melhor do que ninguém, não prevalece em detrimento a ninguém. É igualzinho a todo mundo. É o princípio da igualdade dos entes da federação ou das pessoas políticas. Muito bem. Em âmbito interno, como ente da federação, a União tem capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. Então, são as 3 capacidades e atribuições dadas ao ente União. Capacidade de auto-organizar-se, ou seja, de ter a sua própria administração, a sua própria organização, o seu próprio regramento legal, inclusive com um legislativo próprio, com um executivo próprio, por isso autogoverno e autoadministração no sentido de gestão. Detém autonomia tributária, financeira e orçamentária, ou seja, pode arrecadar os seus próprios tributos, pode estabelecer a forma de distribuição da questão da receita e da despesa e também, por consequência, possui um controle de ordem orçamentária. Então, a União, além da capacidade de auto-organizar-se, autogovernar-se e auto-administrar-se, tem autonomia tributária, financeira e orçamentária. Cuidado que dos entes da federação, a União é a única que também tem função em âmbito externo, só que ali não atuando como ente, mas representando a República Federativa do Brasil. E internamente, a União não é mais importante ou hierarquicamente superior em relação a nenhum outro ente. Há uma autonomia recíproca sem qualquer predominância. Há literalmente um sistema de repartição de atribuições. A gente sabe que isso é o que a gente estuda na doutrina, o que está no papel, o que é em tese. Mas atualmente, num viés muito mais crítico, inclusive isso bem cobrado na OAB, a gente pode afirmar que o Brasil adota características que são de um federalismo chamado de cooperativo, mas também de um federalismo dual. Eu fico um pouco receosa de falar isso, porque eu tenho medo de você colocar que o Brasil adota o federalismo dual. Não é isso. O que é o federalismo dual? É um federalismo que um ente tem um certo domínio, uma certa predominância em relação ao outro. Então, tecnicamente isso não existe, mas na prática, pela forma da distribuição de competências, acaba que em alguns temas a União concentra muito mais atribuições e podemos falar até muito mais poder do que os demais entes. Por isso que a gente tem a impressão de que a União é mais importante, porque em alguns assuntos, em algumas competências, a União recebeu sim esse controle, entre aspas, ou este maior número de atribuições do que os demais entes da federação, ok? Numa mistura de federalismo dual com federalismo cooperativo. De qualquer forma, em tese, nenhum ente é mais importante do que o outro ente. É o chamado princípio da igualdade das pessoas políticas. Muito bem, a União como ente da federação, como ente político, tem, então, distribuição de competências no texto constitucional e tem algumas questões que são diretamente voltadas a ela. Vamos ver, então, as particularidades da União e dos demais entes. Com relação à União, o artigo 20 estabelece quais bens pertencem à União. Com relação a bens, isso não é um tema que costuma ser cobrado na primeira fase do exame de ordem. Mas é interessante que você pelo menos tenha uma ideia do que se trata. O artigo 20, então, vai falar, são bens da União, e vai elencar ali uma série de incisos, né, e de situações que vão caracterizar, entre aspas, a propriedade da União. São 11 os incisos do artigo 20. Você depois vai fazer a leitura em casa, é importante que eu faça pelo menos uma vez, mas o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte: quais bens são da União? Os bens da União são todos aqueles bens que de alguma forma
não estão ligados diretamente ao interesse nem local e nem regional. É algo muito mais que interessa ao coletivo, a algo dimensionado no território que vai além de um município ou de um estado, do que uma região específica, um interesse local determinado. Então, tudo que esteja ligado à questão de interesse do todo e não simplesmente e exclusivamente a uma região ou a um local, vai acabar sendo destinado à União. Então, vou dar um exemplo. Fronteira. Fronteira é algo que interessa só ao Estado que está ali fazendo fronteira com outro Estado independente? Claro que não. Né? Não interessa só o Paraná, interessa a todo o Brasil, a todo o Pacto Federativo. É por isso que a fronteira e uma faixa dela é bem da União. Outra, um rio que cruza, que corta mais de um estado da federação. Para quem que eu vou dar? Se não é do estado X, não é do estado Y, porque está nos dois. Então, acaba que fica para União, porque a União é aquela que atende ao interesse nacional, que vai além de um interesse restrito a uma região ou a um local específico. Então, cuidado. O único, eu acho que, dispositivo que vai fugir um pouco à regra são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, tudo que é índio, grava isso, tudo que é índio, competência, atuação, é da União e é Justiça Federal. Grava assim. Então, se é índio, tipicamente como povo protegido, vai ser interesse da União, atuação do Ministério Público Federal, Justiça Federal como competente. Então, índio é algo ligado, é um tema ligado à União. Por isso que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não são dos índios, são da União. Claro que também interessa por uma questão nacional de preservação da cultura, da identidade desse povo, mas assim, acho que seria aquele que poderia te trazer um pouquinho mais de dúvida. Agora, um que não traz dúvida a você. Sítios arqueológicos, interessa só ao Estado? Não. Recursos minerais, interessa só aquele Estado? Não interessa ao país. Potenciais de energia hidráulica. Não. Mar territorial, interessa só aquele Estado? Não. São todos aqueles territórios, aqueles espaços que acabam abrangendo uma questão de interesse muito maior do que simplesmente aquela região, ok? Muito bem. Também continuando aí falando acerca da União. Falei que a fronteira, por uma questão de raciocínio lógico, é algo ligado a interesse nacional e não simplesmente ao interesse regional ou local. Agora, o que é faixa de fronteira? Faixa de fronteira para a Constituição, cuidado, é a faixa até 150 metros de largura. Perdão, eu ia falar pegadinha e eu mesmo errei. 150 quilômetros de largura. Na prova, ele coloca 150 metros. E não faz o menor sentido você imaginar 150 metros. Então, o que é faixa de fronteira? Que é literalmente aquele local todo em que vai se ter uma atenção especial, porque ali há uma defesa de território, há uma defesa de soberania. Então, cuidado. Faixa de fronteira é a faixa de 150 quilômetros de largura, ao longo de toda a fronteira terrestre. E essa faixa, que vai ser designada como faixa de fronteira, ela é literalmente o local considerado fundamental para a defesa do território nacional. E, portanto, a sua ocupação e utilização tem regulação específica em lei. Então, é o espaço considerado indispensável para a defesa do território nacional. Cuidado, 150 quilômetros de largura e não 150 metros, como costuma cair em prova. Para finalizar, a Constituição também estabelece que, apesar dos recursos minerais, né, serem bens da União, haverá uma participação dos demais entes que compõem a federação. Diz a Constituição que é assegurado, claro, conforme estabelecido em lei, aos demais entes, estados, municípios e Distrito Federal, bem como inclusive aos órgãos da administração direta da União, até porque a questão da Petrobras, a participação no resultado da exploração de petróleo
ou de gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais que estejam no território, bem como na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva, que vai até a 200 milhas do mar territorial. Ou mesmo a compensação financeira por essa exploração, que é o exemplo típico do estado do Rio de Janeiro. Então, a questão do pré-sal também está sendo discutida nesse sentido, em que, apesar de ser um bem da União, haverá participação nos recursos minerais dos demais entes, tudo isso regulado nos termos da lei. Então, quais são esses recursos minerais? Petróleo, gás natural, recursos hídricos que sejam para fins de produção de energia elétrica e outros recursos minerais que possam ser extraídos do território nacional, bem como daquela área de plataforma continental, mar territorial e zona econômica exclusiva, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, curta e compartilhe, e convido você para o nosso próximo encontro, em que a gente vai dar continuidade ao tema Organização do Estado. Até lá!